Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou aqui responder algumas perguntas, de alguns inscritos. E pode ser que tenha algumas perguntas aqui que eu já tenha comentado em algum outro vídeo, mas como nem todo mundo aí, tem bastante gente chegando também, nem todo mundo assistiu a todos os vídeos antigos. Então eu vou estar respondendo aqui de novo, beleza? Então vamos pro vídeo. Então pessoal, teve um vídeo aí que eu comentei aí sobre a situação nossa aqui no Japão, e eu até falei aí que a Harumi não estava trabalhando, por conta de estar cuidando das crianças. Aí teve pessoas aí que perguntaram aí se ela já voltou a trabalhar, se ela já está trabalhando, como que tá a situação aí, Então, como quem nos acompanha sabe, a Harumi, eu e a Harumi viemos aqui, trabalhávamos juntos numa fábrica lá em Kagamigahara, até o momento que ela engravidou e parou de trabalhar. Tá. Aí a partir desse momento ela já não trabalhou mais, e somente eu estou trabalhando, A Aninha nasceu, ela ficou em casa tomando conta da Aninha, e nesse entretempo eu mudei de serviço, A fábrica lá ficou meio fraco assim, acabei mudando de serviço e o valor do salário aumentou, E a gente achou por bem que ela continuasse cuidando da Aninha. Aí passando algum tempo aí nasceu a Yuna, Então ela continuou também sem trabalhar por conta disso, Então tinha a Aninha e a Yuna para cuidar. Depois passou um tempo, a gente estava pensando em quando elas entrassem para a escola, que ela iria voltar a trabalhar. Então a Aninha entrou na escola, mas aí tinha a Yuna ainda para cuidar, Então ela continuou em casa cuidando da Yuna. E com o tempo, conforme foi passando o tempo, não, já desde a época da Aninha, eu já conversava bastante com a Harumi, no sentido assim, que eu achava que, como o trabalho aqui no Japão é corrido, toma muito tempo da gente, a gente passa muito tempo fora de casa. Eu passo normalmente 15 horas fora de casa, praticamente a gente não vê as crianças durante a semana, Aí essa é uma opinião minha, Cada um, eu acho que pensa de uma forma, E eu respeito a opinião de cada um. Então eu achei que seria bom ter alguém pelo menos dando todo cuidando das crianças e dando amor para as crianças, Então no caso, eu achei que eu poderia estar sacrificando essa parte da presença, durante a semana, e deixando a Harumi aí 100% aí com as crianças, dando todo o carinho, o amor que elas merecem ter. E é por aí que a gente optou, Então ela não está trabalhando até hoje. E eu já tinha comentado num outro vídeo que se a situação econômica mudasse e não desse mais para levar a vida dessa forma, obviamente ela iria voltar a trabalhar, Mas assim, a princípio, eu gostaria que ela desse todo esse apoio, todo esse carinho para as duas aí. Então por isso que a gente manteve aí até hoje dessa forma, Agora aí, com essa crise que está tendo, a gente não sabe como vai ficar. Pode ser que mude aí a situação e ela volte a trabalhar aí, beleza? Uma outra pessoa perguntou aí, pelo fato de ter muito vídeo aí, que às vezes a gente conversa com as crianças, Então eu tô conversando com a Aninha, tô conversando com a Yuna, e eu falo em português com elas, Só que quando elas vão me responder, elas estão respondendo em japonês. Aí muita gente pergunta, se elas falam português ou não. Então,
No caso, eu e a Harumi, a gente só conversa em português, né? A gente não é fluente, né? Como eu já comentei aqui. Nós não somos fluentes na língua japonesa, então a gente usa muito português aqui dentro de casa, né? A Harumi, ela fala menos, fala bem pouquinho o japonês. Eu falo um pouco, né? Muito pouco também. Mas assim, dá pra mim quebrar o galho, dá pra me virar no serviço. E a Aninha, quando nasceu, se tem assim pessoas aí no canal aí que acompanham já desde o início do canal, vai lembrar que a Aninha falava em português no início, né? Como a gente só falava o português, né? A Aninha escutava o português, então quando pequena ela falava o português. Aí ela foi crescendo, né, tal, e se interessou aí por alguns vídeos, né? Onde eu falo aí, eu comentei no outro vídeo aí, onde ela aprendeu o japonês. Ela assistia aí 2 canais aí do YouTube, que são 2 famílias japonesas aí, né, que são casais com filhos, né, que faziam vídeos pro YouTube, e a Aninha assistia isso aí por causa das crianças, né, desses casais aí. E aí só de assistindo assim ela foi aprendendo japonês, e na verdade na cabeça dela, acho que para ela pensar, o raciocínio dela ficou mais fácil pro japonês. Então aí, assim, sem a gente perceber, ela foi mudando isso aí, né? Foi mudando isso. Tipo, a gente falava com ela e ela ia respondendo em japonês. E depois veio a época para ela entrar na escola, né? Na verdade, aqui no Japão entra na escola com 3 anos de idade, na pré-escola, né? A pré-escola são 3 anos, né? Então começa com 3 anos, né? Vai até os 6 anos, né? Então a gente acabou não colocando ela na escola com 3 anos. Ela entrou só no último ano da pré-escola, né? Então ela entrou aí já de 4 para 5 anos, né? Já ia completar 5 anos naquele, porque como ela nasceu no mês de novembro, né? Então ela já estava nessa fase de idade aí, e nessa época ela já falava bastante o japonês já, né? Então antes de entrar na escola ela já falava bastante o japonês. E a Yuna também, se você ver também o vídeo antigo, tem vídeo aí que ela tá conversando com a gente, tá falando português, só que ela também assistia esses vídeos junto com a Aninha, e a Aninha passou a usar o japonês, né? Então quando a Aninha conversava com a Yuna, a Aninha já fazia o uso do japonês. Aí o que aconteceu? A Yuna começou a aprender o japonês, e com menos idade, né, do que a Aninha. E aí o português para ela já se tornou algo desinteressante, né? E ficou somente no japonês. Então, com a Yuna, se você falar com ela, ela vai responder 100% em japonês. A Aninha já não. A Aninha já demonstra já um certo interesse. Ela sempre está perguntando para Harumi: como que fala tal coisa em português? Como fala isso em português? Isso aqui é o que, né? Então ela sempre está perguntando. Só que se você vê ela falando lá o português dela, é aquele português bem assim, com sotaque, né? Então ela está no caminho inverso nosso. Eu, quando falo japonês, é um japonês com sotaque, e ela, quando está falando português, ela está falando um português com sotaque, né? Então é isso. Elas entendem o português, por outro lado prefere responder em japonês, né? E o interesse então fica maior para a Aninha, e a Yuna com menos. Se bem que agora eu estou ensinando aí, né, com a cartilha lá, estou tentando alfabetizar as duas, né? E eu estou percebendo que a facilidade maior de aprendizado tá na Yuna de escrever, né? Para escrever ela aprende, se eu ensino uma vez ela aprende bem mais fácil. Agora a Aninha já olha assim, fica olhando para aquele negócio lá e fala assim: nossa, difícil isso, né? E ela tenta escrever assim, não fica tão perfeitinho, né? Mas
como tá aprendendo, eu não fico chamando atenção, sempre estou falando que tá bom, mas se você olha assim, a diferença das duas, assim, o da Yuna, ela escreve assim, ela pega muito mais rápido assim a forma de se escrever, né? Então é isso que é meio estranho. Ela não tem tanto interesse em aprender o português, mas assim, na hora de estudar você vê que ela se dedica mais. Ok? Uma outra pergunta que a gente teve aí é sobre a vinda no Japão, né? A expectativa que eu tinha, né, quando eu vim pro Japão, né, e a realidade que foi eu chegar aqui no Japão. Então, eu vim a primeira vez aqui já faz muito tempo atrás, né? Já não lembro muita coisa, muitos detalhes, mas eu vim aqui em 1990. Eu lembro que na época lá, quando a gente estava já preparado para vir para cá, as malas prontas, então a gente ficava brincando até, né, na época lá, que a gente ia vir para cá, ia ser escravizado, ia ser um trabalho escravo, não sei o quê, porque a gente escutava muito assim o pessoal falando que aqui fazia muitas horas extras, tal. Mas uma coisa é você escutar isso, né? Naquela época não tinha internet, nada disso, então era tudo comunicação via carta, né? Então você não tinha noção do que estava por vir aqui, né? E tanto que naquela época lá, que quando a gente fazia assim a entrevista com o pessoal que fazia, pegava assim e juntava um grupo para trazer, né? Não era assim agências como hoje, né? Era uma pessoa que tinha contato com as fábricas aqui do Japão, né? E ia lá no Brasil e tentava juntar um pessoal, um grupo para trazer, né? E a única forma que eles tinham lá de mostrar o serviço pra gente, eles gravavam em vídeo, né? E mostrava lá, só que eles não iam mostrar a parte ruim, né? Só mostrava a parte boa do trabalho aqui. Então, mas mesmo assim a gente veio com essa ideia de que a gente ia penar bastante, trabalhar bastante aqui, né? E todo mundo, né? No Brasil, assim, eu trabalhava em banco, né? Você trabalha no banco, né? Sentado, não faz esforço físico nenhum, né? Então é uma diferença muito grande, né? Então a gente chegou aqui no Japão, eu lembro que a gente chegou aqui no Japão, lá em Tóquio, lá em Narita, na verdade. Depois pegamos um voo para Nagoya. De Nagoya foram buscar a gente de ônibus, e quando a gente saiu de Nagoya, a gente achava tudo muito bonito, né, meu? A gente chegou em Nagoya, a gente chegou à noite, então você olhava assim, aquelas luzes, tudo iluminado, aquelas, né, o centro comercial tudo bonito. Aí depois ele foi saindo de Nagoya assim, e a gente foi pra Suzuka naquela época, né, pra Mieken. Mano, quando saiu de Nagoya assim, o negócio virou uma escuridão assim, que você olhava, você não tinha luz naquela época assim nas ruas. Hoje até você anda nas ruas, tem, né, luz aí, tá tudo iluminado assim, né, não é aquele breu que era antigamente, mas antes, em 90, assim, não tinha nada, meu. Você saía à noite, você tinha que sair com lanterna, porque não tinha nada aceso nas ruas, era uma coisa totalmente diferente. Então ali, quando começou a chegar lá em Suzuka, assim, eu já comecei a ter outra ideia do Japão, né? Assim, falei, caramba, onde que tá me levando, né? Tô indo para um fim de mundo. Aí quando chega lá na fábrica lá, eu sei que tinha uma parte lá onde eles carregam o caminhão, então aquela plataforma em cima era da altura da carroceria do caminhão, a gente estava embaixo, né? Então tinha aquela plataforma mais alta aqui assim, aí tinha um portãozão, uma chata lá. Aí nisso aí abriu aquele portão da fábrica assim, aí a luz estava acesa, né? Aí vem aquele povo tudo de branco lá. Falei, nossa, o que é isso aí? Parece que eu tava num outro mundo assim, sei lá, parece aquelas cenas do filme lá do ET, quando abre aquela porta assim, vem aqueles. Aí eu olhando aquilo lá, o cara veio e começou a falar o nome das pessoas, separa um grupo aqui, separa um grupo ali, né?
Aí cada um subiu numa van aí e foi embora. Aí quando a gente chega na casa, a gente pegou uma casa velha, né? Se bem que pra gente foi melhor, porque teve um grupo que foi pro Oriô. Oriô é alojamento, né? Alojamento mora um monte de gente junto, toma banho tudo junto, então fica um negócio meio... Pra mim não ia ser muito legal, né? Você perde toda a privacidade, tudo, né? E ainda vem num país diferente, ia ser um negócio meio estranho. Então a gente teve mais sorte. Foi eu, meus dois primos, mais um outro brasileiro, né? 4 pessoas, a gente pegou uma casa e até que a casa era razoavelmente assim grande, né? Essas casas bem pequenininhas, só que era uma casa bem antiga já, né? Bem velha. Mas aí a gente se acomodou tudo, esperamos alguns dias lá para começar a trabalhar. Quando começou a trabalhar, era um serviço para fazer banco de carro. E a posição lá que eu peguei para trabalhar foi um dos piores lugares, e tanto que no início aí dessa vida de trabalho no Japão, para mim, nossa, foi o fim do mundo aquilo para mim. Aquilo lá, eu chegava em casa com a ponta dos dedos tudo queimado, então criava bolha aqui. E fora que o serviço era muito ruim de fazer. O pessoal mostrava assim a mão, falava, ó, como que vai ficar sua mão. O pessoal não tinha unha aqui, meu. Todas as unhas aqui tinham caído do pessoal que tava aqui. Aí quando eu olhei aquilo eu já fiquei meio assustado. Falei, putz, onde que eu vim parar? Aí eu chegava em casa e ficava furando aqui as bolhas, né? Tirando o líquido aqui que queimava tudo as pontas, ficava aquelas bolhas e ia furando com alfinete para poder trabalhar no dia seguinte. Mas eu olhava assim para aquilo lá e falava, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui, né, meu? Saí do banco, vim trabalhar num lugar desse. Aí eu sei que nos primeiros dias, mano, eu chorava, meu. Chorava de dor assim. O meu dedo chegava assim de manhã, ele não abria mais. Tipo, você abria a mão, esse dedo aqui travava e abria assim, e aqui você tinha que empurrar com a mão assim para poder abrir. Então tava acontecendo isso nas duas mãos e o negócio tava bravo. Aí eu sei que tinha conhecido aqui no Japão, só que em outra região, né, em Shizuoka-ken, eu tava lá em Mie-ken. Aí eu ligava pra lá e pedia, pelo amor de Deus, me empresta um dinheiro, eu vou embora daqui, meu, aqui eu não fico não. Aí a pessoa, não, mas você tem que dar um tempo, espera um pouquinho, vai melhorar, não sei o que. E eu, não dá, não sei o que. Aí passou uma semana, o negócio não melhorava, eu ligava de novo, não, eu quero ir embora daqui, me ajuda a ir embora daqui e tal, não sei o que. Aí eu dou graças a Deus para as pessoas de não ter me ajudado a ir embora, né? Porque na verdade é lógico que o serviço, existe serviço ruim, né? Isso não tem como negar, mas todo serviço ruim ele pode ser melhorado, né? Ele pode se tornar menos ruim, né? Tipo, a gente faz força onde não deve fazer, tem jeito para se trabalhar. Aí depois com o tempo foi pegando o jeito, o serviço lá virou mó moleza e tava fazendo aquilo já tranquilo, de boa. Aí consegui pagar lá minhas dívidas lá da passagem e tudo pra fábrica, né? Eles me devolveram o passaporte e eu parti com outro serviço. Procurei um outro serviço melhor. Graças a Deus encontrei em Hamamatsu. Aí eu peguei um serviço bom lá, trabalhei na Yazaki lá, numa fábrica de chicote para carro, né? Parte elétrica do carro. E aí a vida já mudou totalmente aqui, né? Então aquele negócio lá que pra mim era no início o fim do mundo, onde que eu vim parar, aí já aos pouquinhos, né, conforme você vai se acostumando com o trabalho, ele foi melhorando. No começo eu achava que o trabalho era horrível, né? Eu morava num lugar que nem luz tinha, né, meu? Quer dizer, você vem lá do Brasil, você imagina o Japão como um
país, né, da tecnologia, tal, não sei o que. Aí você chega aqui e vai trabalhar lá no interiorzão, lá onde não tinha luz, não tinha nada, e você olhava assim, no meio do bairro assim tinha plantação, arrozal, esse tipo de coisa, né? Eu achava que, falei, nossa, meu, no Japão existe um lugar assim, né? E são os choques, né, culturais, né? Você vê como que é diferente, né, de um país para o outro. Aí que você vai aprendendo, né, que existe uma grande diferença. Igual quando eu cheguei aqui, muita gente, quando eu fui para Hamamatsu, eu trabalhava no meio da japonesada tudo tinha curiosidade naquela época, né, era pouca gente, assim, que era início, né, dessa era de Kasegi. Aí o pessoal vinha perguntar pra mim, nossa, no Brasil tem luz? No Brasil tem não sei o quê? Porque o pessoal assistia aqui no Japão, mostrava só o Amazonas lá no Brasil, né? E eu achando que aqui não tem luz e eles também achando que pra lá também não tinha luz nas ruas, nas casas, né? Como que a gente vivia. Aí eu falava que não, que era tudo igual aqui, né? Então, não sei o que. São Paulo é uma coisa, Amazonas é outra. E fora que o Amazonas, quando se mostra, só mostrava lá no meio do mato, lá, né? Esse tipo de coisa que eles mostravam. Então ficava essa curiosidade de saber como que era lá. E foi onde eu aprendi, assim, naquela época. Eu vim sem saber nada, né, de japonês. Foi onde eu aprendi bastante coisa. É aí que eu aprendi a falar. Eu acho que naquela época eu falava muito mais o japonês do que nessa segunda vez que eu tô aqui, né? Que eu voltei pro Brasil, fiquei 15 anos no Brasil, aí não uso japonês, acabei esquecendo tudo. Aí dessa vez eu vim pra cá e a gente trabalha assim no meio assim de brasileiros, então a gente usa mais o português, né? Então não exercita tanto quanto naquela época lá, né? Então, para quem vem pela primeira vez assim, hoje não, hoje já está tudo mais fácil, né? Diferente, né? Você assim, consegue se acostumar mais fácil porque tem bastante brasileiro hoje, naquela época era mais difícil, era menos, né? Então acho que existe uma facilidade maior, mas mesmo assim acho que quem vem aqui pela primeira vez sente, né? Sente um choque cultural aí, muita coisa que é diferente, os costumes são diferentes, né? Depende da cidade que você vai, o japonês não é acostumado a falar muito, né? Então tem regiões aí que japonês nem te cumprimenta, né? Na rua assim andando. Eu saio cumprimentando todo mundo aí, então o pessoal acaba me respondendo, né? Cumprimentando também. Mas assim, se você não cumprimentar, a japonesada não vai te cumprimentar, né? Depende da região. Mas o pessoal fica meio assustado com esse tipo de coisa. Parece que não tem ninguém morando na cidade, não é igual no Brasil que tá todo mundo conversando no meio da rua e tal. Não existe nada disso, né? Tudo muito vazio, muito deserto aqui, então você sente muita diferença, né? Nessa questão. Outra pergunta que me fizeram aí é onde que a gente está morando atualmente. Atualmente a gente está na província de Gifu, a gente mora na cidade de Kane. Tem muitos vídeos aí que eu mostro aí, partes da cidade, mercados, né, algumas lojas aí, parques aí, tem diversos parques aqui na região que a gente tem vídeos de bastante parque aí, que o foco nosso era tentar conhecer o máximo de parques possíveis aqui devido às crianças, né? Então a gente fazia bastante um esforço aí para tentar conhecer aí várias regiões aí. Então é isso, pessoal. Hoje eu respondi essas perguntinhas aí. Aos poucos eu vou pegando algumas perguntas e respondendo. A gente está preso aqui dentro de casa mesmo, não tem o que fazer, não tem muita coisa aí para mostrar. Aí fica um negócio meio chato, né? Mas é o que a gente tem para hoje. Beleza, pessoal? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Até amanhã. Fui!